Principais alterações na imigração para Portugal em julho de 2026. Quais foram as principais regras que foram alteradas na legislação portuguesa em matéria de imigração? Pessoal, para quem não sabe, na última sexta-feira o Parlamento Português aprovou diversas alterações na lei de estrangeiros. E tiveram duas alterações muito importantes que vão impactar diretamente na sua vida, que está se planejando em mudar para Portugal neste ano de 2026. Então é muito importante que você preste atenção nesse vídeo para que você entenda o que está sendo alterado e, consequentemente, o que vai alterar no seu planejamento migratório. Para quem não me conhece, meu nome é Gabriel Coelho e eu sou advogado tanto em Portugal quanto no Brasil. E eu atuo amplamente na área do direito migratório. Então vamos lá, eu falei que tiveram duas modificações muito importantes para quem está na fase de planejamento, para quem pretende se mudar para Portugal, mas ainda está escolhendo como se mudar. E uma coisa que é muito importante a gente entender é que uma alteração muito drástica foi feita para quem entra em Portugal como turista e tenta se regularizar pelos estudos profissionalizantes. Isso era uma possibilidade. Se você entrasse como turista e se matriculasse num curso profissionalizante, certificado pela DGERT, com duração superior a 12 meses, você poderia ser elegível a uma autorização de residência sem visto. Mas com essa alteração do Parlamento Português, isso não será mais uma possibilidade. Isso quer dizer que você não vai mais poder se mudar para Portugal por meio dos estudos? Não, não quer dizer isso. Mas se você quiser ir por essa via, será necessário que você faça um pedido de visto no seu país de origem. Ou seja, se você é um cidadão brasileiro que quer aproveitar a oportunidade dos estudos em Portugal como a via para você se mudar para o país, você precisará pedir um visto D4, que é o visto estudante. Não vai bastar você entrar num avião e entrar em Portugal como turista e achar que você vai se resolver quando você chegar no país. Inclusive, esse tipo de modificação tem se tornado cada vez mais frequente. Portugal tem deixado um recado muito claro que é o seguinte: imigração sem visto não vai mais ser uma possibilidade. Não existe mais a possibilidade de você se regularizar pelo trabalho, seja trabalho subordinado, seja trabalho independente, caso você entre como turista, que era o que se dava anteriormente com a manifestação de interesse. Também não existe mais a possibilidade de você pedir uma autorização de residência CPLP se você tiver entrado em Portugal sem um visto de residência. E agora não existe mais a possibilidade de você se regularizar pelo meio dos estudos profissionalizantes. Essa regra também foi modificada. Então, se você quiser se mudar para Portugal, é essencial que você selecione o visto adequado. No caso de quem quer estudar, será o visto de estudante especificamente. E um ponto importante, o visto de estudante não te impede de trabalhar, você pode trabalhar normalmente. A grande questão é que o seu trabalho não pode atrapalhar nos estudos, ou seja, não pode ser no mesmo horário que os estudos, não pode te atrapalhar a estudar como um todo. E a segunda alteração muito importante foi aquela em relação a quem tenta se regularizar em Portugal por meio de um filho que tem residência em Portugal. Se você tem um filho que não é português, mas que tem residência em Portugal, pelas regras antigas, você poderia se regularizar por meio dele. Só que agora isso apenas será uma possibilidade para quem tem um filho português. Então, se o seu filho é brasileiro, por exemplo, ainda que ele tenha residência em Portugal, você não vai poder se regularizar por meio dele. Você vai precisar pedir um visto por meio de outro fundamento, seja por meio do trabalho, dos estudos, um visto de renda passiva, um visto de nômade digital, enfim, você vai precisar de algum visto para residir em Portugal. O simples fato de você ter um filho que reside em Portugal não vai ser o suficiente para isso, a não ser que seu filho seja um cidadão português. Aí você pode ir por meio do seu filho especificamente. Mas se não for o caso, você precisa fazer um planejamento de alguma outra forma. Pessoal, o recado que o governo português passa com isso é muito claro. Não vai ser mais possível você morar em Portugal se você não fizer um pedido de visto. Você precisa, ainda no seu país de origem, fazer um pedido de visto. Essas duas possibilidades de regularização são justamente possibilidades que não previam a exigência de um visto prévio, né? No caso do estudante, você até tinha alternativas de fazer o seu pedido, ainda no seu país de origem. Isso deixa claro que a política migratória de Portugal está mais rigorosa. O que não quer dizer que você não tenha meios para morar em Portugal. Ao longo desse vídeo eu já trouxe aqui algumas possibilidades, tanto para quem quer estudar, quanto para quem quer morar em Portugal de outras maneiras. Um ponto muito importante de destacar aqui é que essas regras ainda não estão valendo. Elas ainda precisam ser aprovadas pelo presidente de Portugal. Então, até ter a aprovação dele, as regras antigas ainda estão valendo. E isso deixa claro para a gente também que se você está em Portugal como turista e quer se regularizar pelos estudos profissionalizantes,
ou se você está em Portugal e quer se regularizar por meio de um filho que tem residência no país, você precisa correr. Você precisa fazer isso o quanto antes. Porque a tendência é que o presidente de Portugal aprove essas novas regras o quanto antes. Ele também pode submeter essas modificações da lei para que o Tribunal Constitucional faça uma avaliação. Mas ele também pode aprovar. Então você está correndo contra o tempo, se você está em alguma dessas situações. Mas e aí, você gostou desse vídeo? Se sim, deixa uma curtida e também não se esqueça de se inscrever no canal. E se você tiver algum amigo que tenha interesse nesse tipo de conteúdo, não se esqueça também de compartilhar com ele. E se você quiser fazer contato com a nossa equipe, pode mandar uma mensagem no WhatsApp ou enviar um e-mail para a gente pelos contatos que estão aqui na descrição do vídeo.